Leandrinho em troca aí do perdão pela dívida aí do atleta Paulinho. E o Pedrinho fecha acordo aí com o Al-Shabaab de forma definitiva com relação à situação do Paulinho. E claro, a gente vai falar muito aí sobre essa barca do Vasco que está dando o que falar e sobre a finalização da preparação para o jogo de amanhã, porque o Carille definiu a equipe do Gigante da Colina. E vamos falar muito, muito, muito aí sobre esses assuntos. Marinatos aí, que está colocando uma força aí para um atleta vir a jogar no Vasco e colocar grana aqui no Gigante da Colina. A gente vai explicar essa situação. Amigos, você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva. Vocês estão esquecendo de se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva, deixe o seu joinha, tá? E bora aí para o nosso vídeo. Pessoal, o Vasco da Gama simplesmente finalizou a sua preparação para o jogo de amanhã contra a equipe da Portuguesa da Ilha. Portuguesa da Ilha que vem de uma derrota contra o Fluminense, 3-1. O Vasco conquistando essa vitória pode até mesmo chegar na segunda colocação do campeonato estadual do Rio de Janeiro. O Vasco pode ser líder, uma vez que o Volta Redonda aí está perdendo, né, para o Flamengo. Então é o seguinte, o Vasco aí fechado com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor e Lucas Oliveira, Piton, Tietê, Paulinho e Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Vegete. Conforme vocês estão percebendo, é a mesma equipe que atuou no último jogo contra o Madureira, que venceu o Tricolor Suburbano por 2-0. Carille dando primazia aí para a parte ali de entrosamento do Gigante da Colina. Pois bem, aposto aí que vai ser 3-1 Vasco da Gama. Sobre a situação aí da barca, pessoal, o Serginho, cada dia aí com a sua saída mais confirmada do Vasco da Gama. Serginho que tem uma proposta aí do mundo árabe, né? O Vasco também tem algumas negociações ali em curso, como é a situação do Jean David, né? São jogadores aí que vão dar um alívio financeiro aí para o Vasco da Gama muito grande. Agora, o que pegou hoje a gente de surpresa foi que o Vasco acaba de confirmar a ida do Leandrinho para o Al-Shabaab, isso mesmo, mas sem obrigação de compra, tá? Muito se falou que o Vasco iria emprestar o Leandrinho e colocar ali uma obrigação de compra de 3 milhões e meio de dólares, isso não vai rolar, tá? O Leandrinho vai de graça lá para o Al-Shabaab por empréstimo, porém o Vasco vai ter um perdão aí devido àquela dívida que o Vasco tinha com o pagamento do Paulinho, né? Que veio por empréstimo, né? Aquele empréstimo lá do Paulinho. O Vasco simplesmente aí trazendo o Paulinho de forma definitiva, tá? Então, vai o Leandrinho em troca desse perdão da dívida, o Pedrinho faz a aquisição, aí faz o Pix para poder trazer o Paulinho em definitivo, e claro, o seguinte, a gente simplesmente aí não vai ter a situação de obrigação ou opção de compra, tá? Porque o jogador pode arrebentar lá, o Vasco vai fixar 3 milhões e meio, e o jogador vale muito mais do que isso. É bom que vai ganhar experiência, acabou o empréstimo, retorna ao Vasco da Gama. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre essa situação aí do Marinakis agora. Por quê? O Pedrinho está avançando aí em algumas negociações
e eu imagino que tenha já investidor por detrás disso. O Magnati, ele está colocando aí uma pilha para que o jogador Sosa, paraguaio, venha a ser atleta do Vasco da Gama. Essa negociação não está descartada. O Magnati já aceitou a liberar. O seguinte, a gente está vendo que os laços estão ficando muito estreitos. O Magnati libera o Sosa para o Vasco, certo? Paralelamente a isso, o Vasco fecha a venda do Cleiton para o Rio Ave, 20 milhões de reais, e o Magnati ainda comprando o DG, né? Comprando o Douglas Luiz, e mecanismo de solidariedade entrando aqui no Vasco. Isso possibilita o Vasco de ir muito forte aí para poder fazer essas contratações, né? Então, o diálogo ali com o Magnati está sendo ali diário, certo? Então, Sosa não está descartado de pintar aqui no Gigante da Colina. E, pessoal, vamos falar aqui sobre a situação do Rony. Debocharam, falaram que o Rony não vinha, e está pintando a possibilidade forte do Rony vestir a camisa do Vasco. E outro jogador aí que pode estar com os dias contados no Vasco da Gama é o garoto Ryan, tá? A Leila realmente quer o Ryan, um pedido do Abel, na verdade. O Abel, treinador português, gosta muito do jogador, ele pode pintar aqui, tá? E o Vasco vai fazer um esforço descomunal para pagar aquilo que o Rony quer, tá? Então, o Rony viria para o Vasco como moeda de troca, o Vasco colocaria o Ryan, e como é um desejo aí do Pedrinho, um sonho de consumo do Pedrinho, o Pedrinho estaria disposto a pagar 1.300.000 aí por mês para poder colocar o Rony aqui no Vasco da Gama. Porque esse tipo de jogador é o jogador que auto-paga. Você traz o sócio torcedor, vai lá em cima, bilheteria aumenta, novos patrocinadores são atraídos, né? Assim como a situação aí, né, do nosso bravo Brian Rodrigues, certo? O agente do Brian, né, o Edgar La Salvia, né, acabou de confirmar que as diretorias do Vasco da Gama e do América do México prosseguem nas tratativas de fechar um acordo pelo jogador, certo? O empresário dele, o La Salvia, falou que o interesse dele é muito grande de vestir a camisa do Gigante da Colina, de vir a atuar no futebol brasileiro. Ele que esteve perto de assinar com o Corinthians no ano passado. E assim, né, um jogador que está muito valorizado, o Vasco está ali simplesmente negociando ainda. Aquilo, se o América do México não quisesse, eu tinha fechado as portas para o Vasco. A tendência é a gente ter negócio nessa situação, com ou sem o esforço, porque o Vasco aceitou a pagar esses 8 milhões. Vai por mim, em 3 parcelas aí, certo? Então as coisas estão evoluindo aí, graças a Deus. Acho que o Vasco, trazendo esses jogadores aí, o Vasco vira uma equipe aí muito difícil de ser batida, né? Lembrando, o Pedrinho também, por meio do ano, tenta a situação do pré-contrato aí com o Balbuena. Aí fecha com chave de ouro aí. O Vasco vai ter uma equipe muito promissora, sem dúvida nenhuma, é uma das equipes mais fortes aí, a mais forte que o Vasco tem aí em muitos anos. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco deles, e a verdade prevalecerá. Valeu!